Obrigado, Davi. Eu quero agradecer o Davi, porque eu falei para ele, eu ligou, eu coloquei isso em grupo, eu mandei informado para as pessoas do grupo, eu mandei ligado para o nosso pessoal da faculdade. Melhor que isso é encontrar todo mundo aqui, encontrar os amigos, nós estamos aqui tentando colocar um pouquinho do assunto que a gente. E eu fico emocionado. Toda vez que eu venho em Berlândia, eu gosto mais. Eu considero brincadeira. Eu saí de Berlândia em 92, fui para São Carlos fazer mestrado, eu dou aula hoje na faculdade, eu gosto da educação. Todo lugar que eu coloco como peso máximo do meu vida, a minha formação na Universidade Federal de Berlândia. Isso não tem nada a comparar. Eu tive uma passagem muito interessante. Eu fui fazer um mestrado em São Carlos e minha área de atuação, minha área de pesquisa era em barragem. Tinha uma menina que fazia comigo, a gente tinha uma menina que vinha numa faculdade, e ela tinha uma faculdade pública. E um colega nosso, um gaúcho, exagerado, eu não te entendo, porque a menina está quase morrendo, está se matando, e você está aqui tranquilo. Eu falo, tem gente que precisa mais. Tem gente que tem menos bagagem, precisa mais. Isso para mim está muito tranquilo. Se eu soubesse que a pós-graduação fosse tão fácil, eu não ia fazer graduação não. Faz o nome de um bicho para isso. Então, assim, o nosso intercâmbio de Berlândia não tem nada igual. Eu dei aula já no Brasil inteiro, eu fora, pós-graduação, então eu convivi com gente formada no Brasil inteiro. Não existe uma base igual a que nós tivemos aqui. Igual tem, mas melhor não tem não. Então eu tenho um interesse muito grande, toda vez que eu puder retomar isso aqui em Berlândia, eu vou fazer. Tá? Então vamos lá. O Davi me convidou e eu achei esse tema aqui interessante, porque eu achava que esse gasto, eu acho que isso aqui teria um interesse grande para todo mundo. Para todo mundo o seguinte, no mercado imobiliário, isso aqui é o que a gente vive hoje no mercado, tá? Empreendimentos de grande porte. Hoje em Goiânia, não só em Goiânia, eu tenho uma obra para ser executada em Cumbiara, que é uma cidade de 100 mil habitantes, são duas torres de 50 quadrilhas. Eu faço obra em Palmas, na Orla de Palmas, que são prédios de 130, 140 metros de altura. Eu estava em Sinop semana passada, um prédio de 25 quadrilhas. Então, Palmas, eu estou falando de Palmas, que tem uma finança, Palmas tem 200 mil habitantes, você faz prédio com menos de 30 quadrilhas. Então, isso não é uma tendência, é uma realidade. É uma realidade. O Goiânia hoje não se faz edifício com menos de 30 quadrilhas. Não existe. Olha só, isso aqui é um histórico, um pequeno histórico meu, que a gente vive vivendo esses anos todos. Eu entendo que isso não é a tendência, isso é o que a gente vive. Olha só, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, até 1996, lá em Goiânia, isso aqui é um prédio que nós projetamos por volta de 94, 95, 96, edifícios aqui da ordem de 12, 15 quilômetros. Nessa época, a gente tinha se passar de 15 quilômetros, elevador comunitário, umas coisas desse tipo. Não investir em fachada, é uma coisa desse tipo. Aqui, ó, o setor Goiânia e Goiânia, você percebe esses prédios todos iguais, porque são todos. De repente, o Wagner chegou lá no escritório, maluco, eu vou fazer um negativo de 25 mil. Não me apareceu esse bairro de sol assim, não. Nessa época, porque, olha só, a gente trabalhava com obras que eu tinha pilares, trabalhando até 400 toneladas de carregamento. Tem um Wagner que chega para essa obra de 25 mil, a coisa já passou para 700, 800 toneladas. A coisa já mudou. Aí, de repente, em 2011, aí daqui de 97 para frente, começaram a surgir alguns prédios, agora de 30 pavimentos, 21, 30, começou a subir o gabarito. Em 2011, nós fizemos um projeto do Orion. O Orion é um edifício de 50 pavimentos, e daí nós tivemos que trabalhar com cargas e pilares de 24 toneladas. E depois do Orion, o Orion até uns 6, 7 anos atrás, eu fiz uma palestra aqui na UF a respeito dessa obra.
Tá? Depois você aqui faz mais difícil. Então, toda a tecnologia que a gente está trabalhando hoje já é para atender. A gente percebe aqui na fuga das crianças, então, quando foi inaugurado o órgão, é a notícia mais alta do Brasil. Agora que eu acho que 190, 189 metros. Pra vocês terem ideia, hoje esse é um projeto esse edifício, promenade com 53 pavimentos, a gente tem 3 subsolos, 53 desse prédio, em função da estrutura, da arquitetura, da esbeltez, a gente está trabalhando com pilagem de 8.900 toneladas de carga vertical e 3.000 toneladas de metros corrida. Se você me perguntar o que é isso, eu não sei. O tamanho do estou trabalhando hoje por lá, essas obras já tem 70 reais. Isso não é isso aqui é realidade, nós estamos vivendo isso. Então, o que a gente vai lá em 96, eu comprava apartamento sem fábrica. Situações desse tipo, isso aqui é o subsolo do proprietário. Nós estamos falando aqui, nós vamos escavar fazer isso aqui, invariavelmente, nós vamos ter situações aqui, nós vamos ter que passar por isso. Então, veja bem, nós vamos fazer para mostrar hoje o que a gente pode fazer. Eu estou com amigos, e eu vou fazer subsolo. Essa água do lençol aqui, não pode ir para baixo. Esse garagem para esse carinho, esse garagem para cá. Não jeito de fazer isso aqui. Vamos colocar algumas coisas aqui que a gente está feito para resolver tanto a intenção quanto a assunto. Os critérios não são nesse período também, foi a evolução do nosso vivemos com relação a nossas. A norma nossa educação lá atrás, naquele texto que a gente tinha uma revisão em 1956, que era uma norma muito simbólica. Tinha lá por exemplo, não se previa fazer prova de carga, não se previa fazer prova de prova. Olha, nessa época, se eu chegasse numa obra para fazer um controle de metal, você quer fazer um controle de metal. Aquilo ali ia no mercado, a notícia do teste não se lembra. Pega a energia e o organismo do teste aí veio essa norma de 2010. Ela foi uma revolução muito importante, muito interessante para a gente. Por quê? Em questão de controle de execução, controle por do projeto, ela vem com obrigatoriedade de fazer prova de carga, ela vem com obrigatoriedade de fazer prova de. Sabe o que acontece com isso aqui? Isso aqui diminui. Eu faço um projeto de fundação baseado num ensaio de sondagem, que é um fundo desse tamanho aqui, que eu faço um terreno de 3 km². E aquele fundo desse tamanho é para representar todo mundo. Isso faz a diferença. Aí eu faço o projeto, eu vou fazer uma prova de carga para comprovar que aquilo está certo. Então, eu já tenho um fundo na frente para diminuir a probabilidade do problema. Além disso, o grande
quiser aumentar o som do senhor vai ser menos Pede atrapalhado. para alguém me ajudar aqui, que eu fico mexendo aquilo ali. Perfeito. Então, por que o controle de recalque é importante? Entre outras coisas, porque o solo é um negócio extremamente protegido. Eu posso fazer um monte de sondagem de repente procurar lá no campo e ficou em cima do material que não estava previsto. Aquilo ali durante a construção, eu vou prevendo que aquele pilar está com comportamento diferente. Eu vou fazer uma pesquisa lá e eu vou conseguir fazer uma intervenção durante a obra. Tá? E depois, no final da história, a gente tem essa norma de 2019 que vem muito preocupado com a especificação das empresas visando trabalhabilidade e segurança. Aí, a gente tem agora um cerco muito grande que, se a gente pegar a norma e, durante todo o processo de legislação, seguir a norma a risco, nós vamos ter uma chance pequena de os maiores problemas que eu vivi, durante o reforço desse prédio, eu não estava, eu participei depois do controle de realmente local, um dos maiores problemas que nós vivemos lá em Goiânia foi um problema de propriedade dentro do tubulão. Antigamente a gente fazia escavações de tubulões abaixo do nível do lençol freático, botava um poceiro dentro do buraco, jogava uma bomba lá dentro, a água ficava furando, enquanto o poceiro vai furando, aí a hora que acabava de furar o tubulão, jogava o concreto e tirava a bomba. Isso era quase toda obra a gente fazia isso. De repente apareceu um prédio lá em Goiânia, no Boulevard, um prédio de 12 pavimentos, um apartamento por andar, o prédio mais chique da cidade na época. O mestre de obra estava tocando a obra, resolveu, ele teve uma ideia muito boa, economizada, ele resolveu jogar um concreto seco. Ele pensou o seguinte: eu vou jogar o concreto em seco, essa água do lençol vai entrar, vai misturar no meu concreto, vai virar um espetáculo. Acontece que antes da inauguração do prédio, o prédio começou a ter recalques muito grandes, a coisa começou a literalmente quebrar, estralar e sair pedaços de fibra voando. Deram um jeito, foram lá, reforçaram, o Wilson foi lá, meu colega, o doutor Wilson, maior nome que nós tivemos lá em Goiânia, reforçou o prédio. Depois do prédio reforçado, escavaram ao lado desse tubulão, para ver o que tinha acontecido. A conclusão é o seguinte: a base do tubulão tinha brita, no meio do tubulão tinha areia e a parte de cima do tubulão tinha cimento. Essa água que veio para misturar, lavou o concreto e segregou tudo. Então, se a gente seguir isso aqui à risca, nós não vamos ter esse problema mais. Acima de 50 metros, isso? Prédios acima de 50 metros do nível do térreo até o topo, é uma coisa assim. 50 metros, esse aqui é 5,51. É acima de 50 metros do nível do térreo até o piso do último pavimento habitável. Bom, então vamos lá, o primeiro desafio: resolver subsolo estanque. Como nós vamos resolver isso? A gente tem 3 possibilidades. Primeiro, é um rebaixamento permanente do lençol freático. O que eu vou fazer? Vou botar umas bombas lá, ficar bombeando essa água para fora, ficar expulsando. Eu tenho que ter bomba trabalhando 24 horas por dia. Segunda situação, laje de supressão. A gente vai rebaixar o lençol freático. A gente vai fazer uma laje armada no fundo do prédio, que vai servir como um bolhão. Vamos fazer uma parede de concreto, essa água não vai voltar. E a terceira é trabalhar com parede de diafragma. Eu coloquei esses 3 aqui, porque esse primeiro é uma situação que nós trabalhamos muito, mas não se faz mais isso. Isso depende muito de legislação ambiental. Hoje em Goiânia é proibido que isso deve chegar. Eu não sei como é que é aqui em Uberlândia. Tá? Isso demanda você ter uma casa de bombas dentro do solo do prédio, demanda você ter um gerador próprio para isso. Então, isso aqui a gente não trabalha mais, muito raramente a gente faz isso. Então, nós vamos falar alguma coisa, como que executa e como que é adotado na área de supressão e parede diafragma. Nesses casos aqui, nós vamos ter que trabalhar, principalmente aqui na laje de supressão, nós vamos ter que trabalhar com o sistema de rebaixamento de lençol freático provisório. Eu tenho que rebaixar o lençol freático
executar a estrutura de subpressão e depois eu desligo o rebaixamento, a água vai voltar e dentro vai ficar seco. Então, essa situação de rebaixamento de lençol freático, nós temos agora, daqui para frente, tá? Falo dos meninos não poderem vir, a questão é a seguinte: nós temos que entender alguns conceitos de engenharia. Alguns conceitos são importantes a gente saber. E olha que essa figurinha que eu peguei aqui na internet é de um livro de ginásio. Hoje é ensino médio. Não estou falando que se estuda em escola de engenharia, não. Aqui no ginásio a gente aprende o seguinte: como que funciona o lençol freático? Isso fica muito claro. A água vem lá de cima, chora. Ela infiltra nas camadas de solo permeável. Ela vai infiltrar. Vai chegar aqui embaixo, ela tem uma camada de solo impermeável. A água não desce. A água não desce. Então, é um conceito que tem que ficar claro, que não tem dúvida sobre isso. O lençol freático é finito. Ele é um colchão de água que existe aqui. Ele não é infinito daqui para baixo. Ele é isso aqui. Ó. Isso aqui vai ser muito importante a gente ter isso já firmado na cabeça na hora da gente falar sobre parede diafragma. Tá? Então, veja bem, quando eu recebo um relatório de sondagem, eu recebo essa informação aqui. E no relatório de sondagem vem descrito para mim que aqui, ó, o lençol freático está a 4,30 metros de profundidade. E ele marca que a água vai daqui para baixo. Então, o que nós temos que entender? Que esse lençol aqui acaba, ele não desce não. Na hora que eu vou analisar aqui a resistência do solo, o SPT, é um material cintoso, com um pouquinho de argila, é um material relativamente bem, pouco permeável. Quando eu tenho aqui, ó, um material acima de 40 golpes de SPT, com essa característica, isso aqui é impermeável. A água não desce, a água não quer fazer força. A chuva cai, a hora que a água chega aqui, ó, ela não vai querer forçar ali para baixo. Ela vai sair andando aí no horizontal, ela sobe, o lençol freático sobe. A gente não tem no final do período de chuva o lençol está alto, no final da seca ele está baixo, ele fica variando aquilo ali. Então ela não desce. Então, nós vamos entender que daqui para baixo o solo está seco. Eu estou fazendo uma sondagem essa semana, o sondador me ligou, o cara da sondagem me ligou. Eu estou com muita dificuldade de descer mais, porque eu estou com 30 metros e o amostrador está empuxando, está seco demais ali embaixo. Está muito seco, não estou conseguindo levar mais. Por quê? Porque passou isso aqui, ele entrou no material impermeável e embaixo está seco, está com dificuldade de descer a sondagem. Tá? Então, isso é um conceito importantíssimo para a gente entender, porque tem, vou fazer uma parede diafragma, mas depois eu tenho que fazer uma drenagem, não tem que fazer. Isso é um fenômeno que a água não vai passar por baixo. Tá? A gente tem que entender também outro conceito, que é a estrutura, como funciona a estrutura do solo. A gente precisa entender isso aqui para na hora de ter as preocupações em trabalhar com rebaixamento de lençol freático. Eu apresentei isso aqui também, gente. Eu quero deixar claro que isso aqui eu peguei de um livro que chama Introdução à Mecânica do Solo. Introdução, esse livrinho que eu tenho aqui, eu comprei na minha época faculdade, o professor Milton Vargas, não tem nada que eu peguei no livro inglês, na tese de pós-doutorado, coisa simples, conceito simples. A estrutura do solo é o seguinte: se for material granular arenoso, eu tenho esses formatos de grão e eu tenho água ou ar entre as partículas do solo. E quando ele está saturado, isso aqui está todo cheio de água. Se eu tenho um solo fino, argiloso, eu tenho esse modelo de estrutura que aqui entre as partículas do solo eu vou ter água, eu vou ter ar também, mas no saturado eu vou ter todo preenchido por água. E essa água entre as partículas, ela contribui na resistência dessa partícula do solo. Veja bem, se eu fizer um carregamento em cima de uma argila saturada, essa água que está aqui dentro, ela ajuda a suportar aquela pressão que está aplicada lá em cima. Da areia, existe uma tensão nas pontas dos grãos de areia, entre os grãos, que é também aliviada por essa água que está no meio. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: se eu tirar essa água que está aqui, vai mudar o comportamento do esqueleto do solo. Na hora que eu tiro essa água daqui ali,
esse solo ele vai ser mais sofisticado e ele vai ter problema de deformação. Então, quando eu vou trabalhar com lençol freático, rebaixamento, esse também é outra figurinha de livro de ginásio, que é conceito. Eu tenho que trabalhar com conceito. Veja bem, eu tenho aqui o nível do lençol freático natural. Eu tenho um prédio que existe aqui, ó, que a fundação dele está submersa. Eu vou fazer uma obra aqui do lado, um subsolo. E para fazer esse subsolo, eu vou ter que fazer um rebaixamento de lençol freático, mesmo que seja temporário. Esse rebaixamento, ele não fica localizado aqui na área do meu terreno. Ele vai influenciar uma região muito grande na área do prédio. Então, quando eu faço um sistema de rebaixamento, eu tenho que fazer uma avaliação muito criteriosa da vizinhança. Eu vou rebaixar, vai começar a aparecer patologia nas quadras todas em volta por causa daquele rebaixamento que eu estou fazendo. Tá? Isso precisa ficar, é questão conceitual, precisa ficar claro também. Tá? Então, vamos ver contenções de subsolo estanque. A primeira situação é laje de supressão. Como que a gente faz isso aqui? Veja bem, isso aqui é um prédio numa região lá em Goiânia que é muito molhada, a região do Lago das Rosas. Então, a gente tem o nível do lençol freático passando aqui, ó. Isso aqui em azul é o nível do lençol freático. E essa obra foi projetada para fazer laje de supressão. Tá? Então, eu vou fazer um aumento aqui nessa figura para a gente entender o seguinte. Para executar a laje de supressão, aqui está o nível do lençol freático, o que eu faço? Primeira coisa, eu chego no terreno natural, eu executo um sistema de contenção convencional, que é o que está aqui em amarelo, faço o rebaixamento do lençol freático e executo aqui embaixo uma laje de supressão. A espessura dessa laje, a armadura dessa laje, vai depender disso aqui, ó, vai depender da altura de coluna d'água. Tá? Em algumas situações a gente tem coisas aqui de 60, 70 centímetros de espessura. É uma estrutura muito cara. E além disso, não é executar simplesmente a laje de supressão. Eu tenho que fazer uma outra estrutura de concreto estanque paralela à contenção, porque essa contenção, dependendo do jeito que ela é projetada, ela é permeável. Então não adianta eu tampar a água que vem daqui de baixo para cima, se a água vai correr para cá. Então, sempre em estrutura de laje de supressão, a gente vai ter que ter uma estrutura paralela à contenção para segurar essa água que está vindo da lateral. Tá? Então, os projetos de arquitetura, o pessoal faz todo o lançamento, faz a arquitetura e não se preocupa com a gente. Aí, de repente, senta um engenheiro lá, um projetista de contenção, de fundações, então, toma aqui, ó, você tem 30 centímetros para me resolver a contenção. Não dá. Não dá. Então, aqui, nós vamos precisar de mais ou menos, no mínimo, 40 centímetros a 50 para conseguir resolver essa parada. Aí começa a interferir em laje de garagem, uma coisa complicada para muito. Então, quando o incorporador vai trabalhar no projeto de prédio, no início, pede para o arquiteto ser um pouco humilde e consultar um engenheiro de OTEC. Porque não leva essa situação de 20 centímetros, 30 para ele resolver, porque não vai resolver. Isso vai ficar bom. Tá? Então, outra situação importante que é conceitual. Aí é que a gente já entra um pouquinho na engenharia, que é um problema muito sério em laje de supressão. A laje de supressão é uma estrutura única no subsolo. É um rolhão. Estrutura única, não tem emenda, não pode ter emenda naquilo ali. Se tiver emenda, a água vai passar. Então, veja bem, esse mesmo prédio. Quando a gente constrói um prédio, todo prédio recalca, a gente faz controle de recalque. Então, eu tenho situações aqui que essa região da torre é uma região mais pesada, é uma região que recalca muito. Eu venho aqui para o lado da torre, eu tenho uns pilares intermediários que vão subir alguns pavimentos e vão interromper. Então, essa aqui, ó, é uma região um pouco menos carregada e que vai recalcar menos do que essa região que está aqui. Então, eu vou ter um recalque diferencial desses pilares para esses aqui. E depois, aqui do lado, eu tenho uma contenção que tem recalque zero. Então, eu tenho interfaces ali de estruturas que recalcam de forma diferente. E eu preciso tratar isso aqui.
Se eu fizer essa laje de subpressão e depois subir o prédio, ela vai ter problema com esse recalque diferencial. Então, o que se faz? A gente sobe o prédio, deixa esse bombeamento funcionando o tempo todo. Depois que esse prédio tiver recalcado aqui 80%, 90% do previsto, eu vou e faço a laje de supressão. Então, eu vou ter que manter, durante a obra inteira, esse sistema de rebaixamento que vai estar aqui. Tá? Se eu fizer essa laje de supressão do mesmo, o problema não fissura. Isso aqui, para vocês terem uma ideia do que é uma laje de supressão e o que se gasta de aço e de concreto para fazer isso. Não é uma situação barata, não é simples de fazer isso aqui. Então, veja bem, nós estamos trabalhando aqui com taxa de armadura elevadíssima. Isso depende, é lógico, do nível do lençol freático. Depende da altura de coluna d'água que nós vamos resolver. Isso aqui não sou eu, o engenheiro de fundações, o geotécnico que faz isso, não. Isso aqui vai para um cara especialista em concreto armado e ele não tem nada a competência. Eu simplesmente vou traçar o que precisa ser feito, como é que nós vamos fazer o rebaixamento. E aqui a gente percebe, ó, ele subindo, parece que ele fez uma contenção intercomunitária, que ele vai subir a parede de concreto e depois o primeiro piso. Então, é uma estrutura extremamente armada. Tá? Então, por que eu bato nisso? Porque é muito comum, você vai desenvolver você vai resolver um projeto de contenção e fundação, você vai receber proposta dos 3 ou 4 projetistas ou fornecedores diferentes. E o cara mascara esse negócio. Ó, não vamos fazer a parede diafragma não, que ela é muito cara, vamos fazer a laje de supressão. Vamos fazer as estaquinhas, hora que você contabilizar isso aqui, mais essa contenção primeira que você fez, mais a parede que você tem que subir, aí é que é o custo final real. Sabe? Aí você vai comparar isso tudo que você fez aqui, ó, essa contenção, mais essa laje, mais a parede paralela, você vai comparar com a sua laje de supressão. Um caso muito interessante, isso aqui é uma obra do tribunal, lá no Rio de Janeiro, volta 2008, uma coisa assim. Olha a situação. Prédio com mais ou menos uns 7 pavimentos, pilares da ordem de 500 toneladas. 2 subsolos. O prédio tinha 2 subsolos. Então, eu tenho subsolo até mais ou menos aqui, ó, 6 metros. O nível do lençol freático está aqui com 1,60 m. E o que me aparece aqui? Um solo extremamente resistente aqui embaixo. Extremamente resistente. O que nós fizemos? Eu tomei partido da laje de supressão para ela trabalhar com um radieiro. Eu resolvi essa obra com um radieiro. Então, a própria laje de supressão trabalha com um radieiro, uma laje de 1 metro de espessura, na região dos pilares, capitéis de 1,5 m. Para vencer o quê? Para vencer quase 5 metros de coluna d'água de supressão. Para vencer a função daquele coisa. Aqui, ó, o nível do lençol freático natural, que estava nesse aqui. Fizemos um sistema de bombeamento ali com ponteiras. Aqui a gente vê as pontas para fazer o rebaixamento de lençol. Já dá para ver que o lençol já está lá embaixo. No final da história, a gente executando o radieiro ou a laje de supressão aqui embaixo. Então, tomamos partido da laje de supressão, resolveu com o radieiro. Por quê? Porque o solo aqui embaixo me dava uma condição de STP a 150 pontos. Fundação direta. Aí você junta um conceito com o outro e vai fazendo essa. Então, esse é o primeiro modelo. A laje de supressão, a realidade, eu particularmente não tenho muito projeto feito, porque eu não gosto muito, porque ela tem dado muita patologia. Você acaba de fazer a laje, suga, está sempre mexendo alguma coisa, então, mas é um conceito e funciona. Tá? Acho que tudo é questão de fazer o estudo certo. Tá? Isso aqui é um outro prédio que nós trabalhamos lá em Goiânia e nós resolvemos ele com parede diafragma. Tá? É um prédio que tem 1, 2, 3, em algumas regiões, 4 subsolos. Daí, a realidade dele era essa aqui. Aqui eu já desenhei a sondagem de acordo com aquele conceito do lençol freático. Olha aqui. A sondagem mostrou para mim que a água estava aqui, ó, por volta de 6 metros. E, no meu entendimento, esse material que está aqui, ó, com 50, 40 e tantos volts de SPT,
que é o martinho da siltosa, esse material é impermeável. Então, para mim, aqui embaixo está seco. Embaixo está seco. O que eu fiz? Veja bem, fiz uma parede diafragma, ela desceu, aqui está mais ou menos tudo no mesmo nível, ela desceu e eu levei a ficha dela até lá embaixo. Um material extremamente impermeável. Eu não estou nem tratando, não estou conversando a respeito de capacidade de carga, não está dizendo da estanqueidade. Então, é um material impermeável isso aqui. Sabe o que acontece? Essa água que está aqui, ó, do lado de fora da minha contenção, ela não vai descer e passar aqui por baixo, que está para o prédio, não. Quando eu faço isso aqui dentro está seco. A água não vai fazer isso, a água não entra e não vai voltar. Certo? Olha aqui, guarda na cabeça aí o seguinte: aqui está a primeira linha de tirantes, aqui está a segunda. A minha água está entre as duas linhas de tirante. Tá? A parede diafragma é o seguinte: eu vou cravar, é como se eu cravasse uma estrutura de concreto no solo. Então, para eu garantir que aqui no interior da minha obra esteja totalmente seco, ela tem que fazer o perímetro todinho da minha obra. Não adianta eu fazer uma parede aqui no canto, vou resolver aqui no canto, o resto não, eu tenho que fechar tudo. Porque senão a água vai vazar de lá. Então, como que a gente vai fazer essas paredes diafragma? A gente vai construindo lamelas. São escavações retangulares. Eu faço uma escavação que vai ter a espessura da parede que eu dimensionei, 30 centímetros, 40, 50, 60, o diâmetro que eu quiser. Eu escavo uma lamela dessa aqui, tem 2,5 metros, pode ter até 3,20 metros. Concreto isso aqui. Aí eu venho, escavo uma outra aqui, concreto. Aí eu venho e faço essa intermediária, ela tem uma formazinha aqui que faz um encaixe mais pequeno, e vou fazendo essa contenção, vou fazendo ao longo da periferia inteira, do perímetro inteiro. E no final da história, eu vou ter uma parede de concreto consolidada, cravada lá embaixo. Tá? Então a gente vai fazendo gravações. Olha só, o Clangel, ele é essa gata que vai lá embaixo, vai escavar o solo. Nós vamos fazer a verdade. O interessante é que ele trabalha muito no limite da minha divisa. Vou trabalhar bem no limite. Vocês percebem aqui, ó, nós vamos chegar encostado na parede do vizinho. Ele escava, ele tira a terra, nós vamos preencher essa escavação. Primeiro com uma lama betonite, depois eu completo ela do mesmo jeito que eu completo o escavão. Veja bem, está encostado na parede do prédio aqui, não tem problema nenhum, não abala, não tem abalo do vizinho, não tem desconfinamento do vizinho. A gente vai manter tudo que está do lado de fora da minha obra, eu vou manter perfeitamente com a mesma situação do terreno original. Aqui está a linha da escavação, a gente faz uma colheita aqui, desce esse canchel, entra lá embaixo, escava, tira até que nós vamos levar isso até no limite do impenetrado, do impermeável. Que profundidade? Profundidade que eu quiser, se perfura 40, 50 metros. Eu consigo chegar lá no impermeável. Escava. O som da emoção. Essa parede aqui está com 30 centímetros. Olha ali os pés ali em volta. É tudo, a realidade hoje é aquela. Não, isso aqui, ó, isso aqui é uma mangosta que está jogando dando betonite para dentro. Inclusive, que eu vou estar dentro jogando lá. Porque agora ele já vai sair com o solo escavado. O solo escavado, joga articulado e depois a gente pega esse negócio. Então, esse. Opa! Perdi. Esse plano de Kelsen é importante o seguinte: que a gente tem a espessura que eu precisar.
tá? A partir de 30 centímetros. Aqui, ó, a parede feita daquela obra que eu mostrei para vocês é o seguinte: aqui é a primeira linha de tirantes, aqui é a segunda linha de tirantes, eu estou com uma terceira linha de tirantes aí embaixo. Aqui embaixo, vocês percebam que eu estou fazendo a fundação do prédio. Então, tudo certo. A água do lençol, ela está aqui, ó, entre esses dois tirantes. E a água está do lado de fora da minha obra. A água está do lado de fora. Aqui, ó, olha só, eu escavando a fundação da obra, aqui a fundação direta, a água está por aqui, ó. O terreno está absolutamente seco. Então a água não passa por baixo. Ela não vem por baixo. A água ela não tem uma bomba, o lençol vai dar, vou bombear para ela passar. Não vai fazer mágica. Então, nós estamos trabalhando aqui absolutamente seco. Tá? Então, é uma situação extremamente interessante, porque um prédio desse tamanho que nós estamos mostrando aqui, você fazer uma laje de supressão para 10 metros de coluna d'água, você pode botar uma laje aqui de 1,5 metro de espessura, com 140 kg de cimento por metro cúbico. Você conseguir assim. Isso é caro para dentro. Bom, contenção, subsolo estanque, então nós vamos fazer ou com laje de supressão ou com parede diafragma. E agora nós vamos tratar como nós vamos resolver as fundações desses prédios quando a gente trata com essas cargas tão altas que nós estamos mostrando. Nós podemos resolver de duas formas, ou com fundação direta ou com fundação profunda. Tá? Fundação direta é aquele rantier que nós vimos, trabalhar com sapato, e fundação profunda nós vamos tratar com dois modelos, ou com hélice contínua ou com estaca de grande diâmetro escavada com fluido estabilizante. Tá? Vamos começar primeiro com as fundações diretas, e é outro conceito. Isso aqui é extremamente importante quando a gente vai tratar sobre obra com grandes carregamentos. Tá? Isso aqui é conceitual. Isso aqui também está no meu livrinho de introdução à mecânica do solo. É conceitual, mas é um conceitual básico que a gente aprende na primeira disciplina de engenharia que a gente aprende. Veja bem, eu tenho uma placa aqui, ó, que está representando uma sapata, por exemplo, do prédio, que está aplicando uma tensão no solo. Essa tensão é aplicada aqui em cima e ela é dissipada ao longo da profundidade do solo aqui, ó. Essa região a gente chama de bulbo de pressão. O que é o bulbo de pressão? É a região do solo que está sujeita àquele carregamento. Quando eu falo que está sujeita, é uma região que precisa ter resistência e que vai deformar. Ela vai deformar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente trabalha com projeto de fundação direta, é muito comum se pensar só na resistência do solo. Vou calcular a tensão admissível, pego o SPT, divido por 5, depois acho a tensão admissível do solo. Nesse caso, isso é secundário. Em obras desse padrão, a gente vai trabalhar sempre, a primeira preocupação é com recalque. A primeira preocupação do prédio é com recalque. Se eu conseguir resolver a questão de recalque, a questão de resistência do solo e tensão admissível já passou longe. Tá? Qual que é a preocupação? É que esse bulbo de pressão, esse solo que vai estar submetido à deformação, ele vai até uma profundidade de 2 vezes a dimensão da sapata que eu estou usando. Então, se eu tenho uma sapata de 3 metros por 3 metros, ela vai mobilizar uma massa de solo até 6 metros de profundidade. Então, eu tenho que ter conhecimento do solo em toda essa região. Tá? Então, olha, veja bem, alguns exemplos aqui de prédios que nós fizemos. Olha aquele primeiro que eu mostrei, que nós fizemos no prédio, é a fundação direta. E a gente tinha praticamente uma dieta. Olha aqui, isso aqui é uma tabelinha com as sapatas que nós fizemos aqui. Eu tenho sapata que tem 22 metros por 21, tem outra que tem 28 por 50, por 7,70. Isso aqui, ó, 22 metros. Então, só que o solo não entende que existe um bulbo para essa sapata, existe um bulbo para essa. Não, ele vai entender que isso aqui, ó, é uma placa só. Então, nós estamos falando aqui, ó, de 40 a 50 metros. Nós estamos falando que esse bulbo de pressão vai chegar a 70, 100 metros de profundidade. Então, a preocupação número 1 é a gente ter o conhecimento real e necessário do solo. Tá? Eu preciso entender isso. O solo aqui, eu fiz um pocinho de pesquisa, fui lá embaixo e vi que o terreno está bom. Tá bom, mas se dá para baixo, daqui 30 metros.
Tá? Então, como que a gente tem esse coisa? Deixa eu mostrar outras aqui. Isso aqui é lá, olha o tamanho das obras, olha o tamanho dessas estruturas. Isso aqui vai levar carga até 100 metros de profundidade. Tá? Esse aqui agora, aqui aquela outra que nós vimos a parede diafragma, a gente tem sapatas aqui, ó. Deixa eu ver, se eu consigo enxergar. 31 metros, 31 por 14, fica com 31. Então a gente tem aqui bulbos de pressão chegando a 80 metros de profundidade. E esse bulbo, todo o solo que está dentro do bulbo vai deformar. Você lembra aquela coisa que eu falei lá atrás? Que o centro do prédio deforma de um jeito, a periferia de outro, a contenção de outro. Aqui eu preciso estar muito preocupado com isso. Olha o tamanho dessas coisas aqui, ó. Aqui eu fiquei, sou eu, gordinho, sou eu olhando, tirando foto, filmando. Olha o tamanho dessa estrutura. Essa carga vai longe, vai muito longe. Isso aqui são as sapatas pequenas, olha o tamanho do cara aqui perto. Então, a gente tem que avaliar isso aqui até camadas muito profundas. Aqui o último prédio do Rio que nós fizemos desse jeito, sapatinhas aqui da ordem de 22 metros. Então, nós estamos trabalhando. Como que nós vamos avaliar isso? Qual que é a preocupação que a gente tem? Olha que bacana isso. Então, eu vou receber lá para fazer meu projeto, para começar a estudar minha obra, eu vou receber uma sondagem. Ela me manda sondagem para o solo, pode de repente esse solo tem uma resistência muito boa e a sondagem muito bem feita, atendeu a norma, critério de paralisação aqui perfeito, então eu tenho material muito resistente. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu vou parar uma sapata aqui em cima, está resolvido. Só que eu estou conhecendo aqui, ó, eu estou conhecendo 1, 2, 3, 4, 5 metros de solo aqui. Por algum motivo lá, antes do início da obra, nós resolvemos, vamos fazer uma sondagem de verificação e vamos tentar passar um pouquinho mais, vou levar uma sondagem rotativa para tentar passar isso aqui. Essa aqui é a sondagem que nós fizemos. Veja bem, o comportamento é o mesmo. Pegou aqui, melhorou. Agora, olha aqui embaixo o que aconteceu com esse prédio. De repente, aqui não precisou nem de rotativo. Aqui, o sujeito forçou um pouquinho mais na lavagem. Foi tentar lavar, passou aqui. Daqui para baixo, olha isso aqui. Você pega um prédio aqui, essa região aqui, ó, vai estar toda submetida àquele bulbo de pressão. Nós vamos ter problema com isso aqui. Tá? Então, para obras dessa magnitude, nós vamos ter que trabalhar sempre, com sondagem rotativa. Por quê? Eu vou conseguir, aqui ó, o SPT para aqui, ó, a sondagem SPT para nessa região. Daqui para frente, mesmo sendo solo, eu tenho que levar para o rotativo. Até que eu chego aqui embaixo, eu pego rocha. Eu com uma representação dessa aqui, aí eu fico mais ou menos tranquilo de parar uma rotação. Fora isso, então, a gente tem que entender a necessidade da obra. É fundação direta, é uma carguinha que é aplicada só ali. A definição de fundação direta é uma fundação que transmite a carga para o solo pelas tensões pela base. Então, eu preciso saber só que a superfície não é isso. Eu tenho que levar esse estudo a fundo. Estou trabalhando com situações extremamente especiais. Então, essa é a dica que eu digo para trabalhar com fundação direta. Eu, particularmente, gosto muito de fundação direta. Eu devo ter lá, sei lá, uns 20 prédios desse tipo, claro, com fundação direta, todos os controles de recal. É uma fundação que trabalha mais, é uma fundação que em solo a gente vai trabalhar com recalques aí da ordem de 40, 50 milímetros, controlando o recalque diferencial. Você vai trabalhar com recalque diferencial. Tá? Nós estamos hoje com uma obra muito interessante aqui em Tupiara, ali é rocha, ali é basal, com 2 torres de 52 monumentos, apoiadas em sapatas de cima de rocha. Então, é uma bela solução. Em alguns casos, é a única solução. Em alguns casos, é a única solução, é a fundação direta. Tá? Nós vamos passar agora para a fundação profunda, que é a segunda forma que a gente tem de resolver fundações desse tipo. Vamos trabalhar com estaca tipo hélice contínua, com estaca que trabalha com fluido. Seja ela estaca circular, de grande diâmetro, seja estaca barrete.
Por que eu vou trabalhar só com essas duas? Porque eu estou trabalhando com cargas muito altas. Eu preciso de estruturas, de estacas que suportem carregamentos muito altos. Vamos ver outro conceito. Outro conceito que eu estou falando aqui hoje. Quando eu vou trabalhar com computação direta, eu preciso obedecer dois conceitos de capacidade de carga que eu tenho que atender. Tá? O primeiro conceito que eu tenho é que uma estaca ela tem um limite de capacidade de carga estrutural. O que significa isso? Eu boto a minha estaca no terreno, eu vou aplicando carga, essa estaca está aqui embutida num maciço extremamente resistente, vou botando carga, o solo não está nem aí, está lá folgadão, tranquilo, mas a estaca chegou no limite que ela vai romper. Isso aqui é o limite de capacidade de carga estrutural. Então, quando eu vou trabalhar com fundações muito carregadas, eu tenho que ter estacas que têm alta capacidade de carga estrutural. Não adianta eu querer fazer um prédio alto, fazer um estaquinho de 20 centímetros, 30, aquela coisa toda. Eu tenho que botar uma estrutura de carregamento que suporta o carregamento. E o segundo parâmetro, o segundo conceito que a gente tem, é o conceito de capacidade de carga geotécnica, que é o tanto que o solo suporta. Veja bem, eu tenho a minha estrutura de estaca, eu vou aplicando carga aqui, é uma estaca com concreto muito resistente, seção muito grande, ela está folgada, só que vai chegar num ponto que o solo não aguenta a estaca, vai descer. Eu cheguei no limite de carga do solo. Por que eu estou falando isso aqui? Por que é importante? Porque eu agora, com esse tipo de fundação, eu vou ter que dar um jeito de arrumar equipamentos e soluções que penetrem em solo de alta resistência para eu ter um ganho significativo nessa capacidade de carga geotécnica. Não adianta eu botar uma estaca que tem alta capacidade estrutural e que tem baixa capacidade geotécnica. Para ter alta capacidade geotécnica, eu tenho que embutir essa estaca com solo de grande resistência. Tá? Então, eu tenho essas duas alternativas aí que nós vamos discutir. Tá? O primeiro modelo que a gente tem, estaca contínua, é o modelo de fundação que a gente tem, que é o mais que a gente mais está vendo aí no mercado. É o modelo de fundação que tem maior nível de tecnologia empregada hoje, os equipamentos que a gente tem no mercado. Tá? O que é a hélice contínua? Olha, veja bem, é uma máquina que tem um trado muito grande, contínuo, e esse trado tem um eixo dele que é oco. E nesse eixo oco, eu vou acoplar aqui em cima um mangote que vai lá na bomba da concreteira. Então, como que eu faço? Eu vou escavar a estaca, a hora que esse trado está todo fincado lá embaixo, ele tem uma ponta aqui embaixo, essa ponta abre, eu começo a concretar e sacar o trado, ele vem puxando o solo e concretando a estaca. A estaca foi feita. Pronto. E daí, na hora que eu faço a estaca, aqui dentro da cabine da máquina, tem um computadorzinho que me mostra com um raio-x, ele me comprova a capacidade de carga geotécnica e a capacidade estrutural daquela estaca. Isso em tempo real. Lá dentro da máquina eu vejo isso. Porque depois dela feita, ela tem emite esses gráficos aqui pra gente. Veja bem, esses três primeiros gráficos que a gente está vendo aqui, ó, eles comprovam a capacidade de carga geotécnica da estaca. Olha aqui, esse primeiro gráfico, isso aqui é a pressão no hidráulico da máquina. O que significa isso aqui? Isso é a força que a máquina está fazendo para perfurar. Ela vai mostrando isso aqui em números lá pra gente. Veja bem, ela começa a perfurar o solo, usando uma determinada força, de repente, ela tem que aumentar muito a força dela para perfurar. O que significa isso aqui? Eu estou embutindo a minha estaca no solo de alta resistência. Isso eu vejo lá na hora. O que é essa segunda aqui? Ó? É a rotação, é a velocidade de rotação da máquina. É a mesma história. Eu venho com uma rotação tranquila, chega aqui embaixo, ela vai cortando devagar. E no terceiro gráfico é a velocidade de descida do gráfico. Mesma coisa. Olha a diferença desse gráfico. Ela vai muito lenta. O solo é mole, ela vai rápido. O solo endurece, ela vai bem lenta. Então, com esses três aqui, ó, eu consigo comprovar a capacidade de carga geotécnica durante a execução. Eu lá dentro da máquina, se eu tiver com 100 embora, eu já falo para o operador, não para com 10 metros, vamos levar isso aqui para 15, vamos ver onde que eu vou achar o seu moto. Isso eu resolvo na hora. A primeira estaca da obra, sempre, não interessa se a minha obra é lá no Piauí,
ser lá em Porto Alegre, eu tenho que estar dentro da máquina para vir fazer pequeno estado. A gente acompanha para ver se esse lugar está feito. E aqui no final, eu verifico a integridade ou a capacidade estrutural da estaca. Por quê? Isso aqui são gráficos da concretagem da estaca. Na medida que eu vou concretando, eu vou sacando o trato e vou concretando. Esse concreto vai ser jogado sob pressão. O que eu preciso garantir? O solo lá embaixo está saturado. Se eu puxar muito rápido esse trato, a pressão do concreto diminuir, chegar abaixo de zero, a estaca vai seccionar. Então, eu vou controlando aqui a velocidade de extração, eu vou controlando a velocidade que eu vou saindo desse trato, de tal forma que essa pressão aqui seja sempre positiva. E daí, a máquina vai me desenhando, isso aqui é o perfil da estaca. A hora que eu acabei minha estaca, eu estou com ela aqui, ó, eu já percebi que não tem nenhuma falha de concretagem, ela desenhou a estaca e minha estaca está indo. Eu consegui comprovar aqui, eu consegui verificar a capacidade estrutural da estaca. A Aeres Contínuo, ela tem essa vantagem gigantesca. Eu acabo a obra, eu estou tranquilo, eu não tenho problema. A Aeres Contínua, pessoal, a gente tem uma certa, vamos dizer, não é limitação, mas ela perde um pouco para a próxima estaca que nós vamos ver pelo seguinte: a gente tem um espaçamento mínimo ideal entre estacas, dependendo do tipo de estaca que a gente está trabalhando. A estaca Aeres Contínua, a gente trabalha por 2,5 vezes, 2,5 vezes o diâmetro da estaca. O espaço entre uma estaca e outra de centro a centro. Isso, projetos em Aeres Contínua, me dão sempre blocos de coroamento muito grandes. E os blocos de coroamento, eles chegam a custar 1,5 vezes, 2 vezes o preço das estacas. O bloco de coroamento, em muitos casos, eles são mais caros do que as estacas que estão por baixo dele. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que otimizar esse tensionamento dele, tanto geotécnico quanto estrutural. Tá? A norma de fundações, ela me obriga a fazer prova de carga. Como que é geralmente feito, usual? Eu vou faço meu projeto, entrego para a construtora, ela planeja toda, cerca a obra, como tudo deixa tudo pronto, mobiliza para fazer a obra. No momento que ela vai começar a obra, ela faz uma prova de carga de confirmação. Ó, o projeto definiu que a estaca é para 150 toneladas, eu vou fazer uma prova de carga, se chegar em 300, ela passou. 2 vezes a prova de carga, 2 vezes a carga de trabalho. Isso é o que se faz. Tá? Com isso, a gente já entra no projeto com uma limitação de carga de trabalho. Porque eu estou trabalhando uma soldagem, tem essa limitação, eu já defini. O que a gente tem ganhado muito em obras lá? Nós vamos ver um número muito interessante do seguinte: eu tenho feito a prova de carga prévia, antes de fazer o projeto de fundação. Porque daí, o que eu faço? Eu pego aquela estaca que eu, a princípio, ensaiaria até 2 vezes a capacidade de carga, eu vou levar essa estaca a ruptura, eu vou romper, eu vou estraçarar aquela estaca. Porque daí, eu vejo até onde eu posso jogar a minha estaca de projeto, então, no limite do limite. Eu levo no limite da carga estrutural, levo no limite da carga geotécnica. Eu não preciso trabalhar com aquela. A norma até fala que, dependendo da situação, para eu trabalhar com um projeto baseado em sondagens, eu trabalho com fator de segurança de 2. Se eu trabalhar com isso aqui, eu posso trabalhar com fator de segurança de 1,6. Então, o que a gente tem feito lá é prova de carga prévia. Perceba que essa obra, os caras ainda estavam na fase de arrumar tapume, nós demos um jeito, escavamos um buraco aqui, botou a máquina de S, aí botei a máquina agora, a estaca aqui, fiz a estaca para fazer a prova de carga prévia. Quando ele está arrumando coisa, essa obra aqui é para começar em março, abril. Vamos lá, fazer uma prova de carga prévia. E outra ferramenta que a gente tem usado muito é a instrumentação da prova de carga. Isso aqui dá um ganho para a gente. Você pega células de carga. Isso aqui é a estaca que eu vou fazer a prova de carga. Eu boto uma barra de aço anexada ao aço da estaca, e nessa estaca eu coloco células, sensores de carga aqui, que vai me medindo. Eu aplico a carga da prova de carga aqui em cima, vai ver quanto dessa carga chega aqui, quanto está aqui, quanto está aqui, quanto chega na ponta. Eu vou ver a distribuição e dissipação de carga ao longo da estaca. Isso eu utilizo também no projeto. Tá? Aqui, ó,
a barra que a gente vai colocar lá dentro, aqui as células de carga, aqui as células de carga mais de perto. Então, a gente bota a célula de carga ao longo da estaca inteira. Então, esses carregamentos ao longo da estaca. Vai chegar no fim aqui a ferragem da estaca, vai chegar no fim da história tem gráfico desse tipo. A carga aplicada aqui em cima e como que essa carga é dissipada ao longo do fluxo da estaca. Aqui a carga na ponta da estaca, aqui a carga total. Então, era uma estaca, por exemplo, que o projeto previa cargas de 120 ou 120 poucos. Nós levamos essa estaca a 350 toneladas. Se eu fizesse prova de carga de confirmação, eu faria essa prova de carga até 240. Eu levei até 350, porque eu queria romper a estaca. Com esse resultado, veja bem, tem o resultado final, isso aqui é o relatório da prova de carga. Eu tenho em azul o comportamento da estaca inteiro, eu tenho em verde a dissipação de carga por atrito lateral, eu tenho em vermelho a dissipação de carga na ponta da estaca. Então, eu chego aqui, eu vou mencionar essa obra, eu queria trabalhar com 120, 100 e pouco, eu posso levar para 150 e mesmo assim, aliás, essa aqui a gente vai trabalhar com 120, logo uma coisa assim, eu vou trabalhar com recalques da ordem de 5 milímetros. Joguei isso aqui, dei uma otimizada no projeto espetacular. Eu vou trabalhar no limite da carga estrutural da estrada. Olha aqui, aí é um número que vai te interessar aqui. Isso aqui, ó, o projeto básico, antes da prova de carga, que a gente tinha feito. Você percebe aqui, ó, esse monte, esse adesão, esse monte de destaque, coisa aqui. Porque a gente tem um projeto depois da prova de carga. Você quer ver como é que fica fácil para a gente entender isso? Pega aqui, ó. 9 estacas nesse projeto. No projeto original, a gente tinha 12. Ó. Além disso, olha esse blocão central aqui. Ó. Isso aqui é uma dificuldade de executar. A estaca aérea contínua, a gente concreta ela até aqui em cima. Esse bloco precisa rebaixar lá embaixo. Executar esse aqui é um catinho. Eu chego lá embaixo, olha o que eu consegui. Dividir esses bloquinhos todos aqui, ó. Aí, isso aqui vai te interessar. Projeto básico. Preços unitários dessa obra que eu peguei lá com o incorporador, joguei aqui. No projeto básico, essa obra minha está orçada em 6 milhões e 500. Depois disso feito, nós baixamos para 5.400. E deu um retorno de 1.094 reais. Só de custo direto, eu não estou colocando aqui escavação de bloco, quebra de cabeça de estaca, retirada de Botafogo. Eu estou falando aqui que nós chegamos em 16%. Isso aqui chega em 20%. Isso aqui vai chegar em 1.300.000 reais de diferença. Sabe por quê? Não é porque eu gastei a mais, não. É porque eu antecipei. Em vez de fazer o projeto e depois fazer a prova de carga de confirmação, eu fiz uma prova de carga técnica. Porque daí eu posso jogar os meus carregamentos. Então, com isso aqui, a gente tem conseguido otimizar bastante a ES contínua. Tá? E um último caso que a gente tem aqui agora são estacas de grande diâmetro, escavada com fluido estabilizante, que pode ser estaca circular. Aí nós vamos trabalhar com estacas com diâmetro até 2 metros, estacas muito grandes, e nós vamos poder trabalhar com estaca barrete, que é o mesmo equipamento que faz aquela parede diafragma. Nós vamos fazer estacas retangulares. Tá? Então, as duas estacas se comportam da mesma forma. Por que ela tem uma alta capacidade de carga? Primeiro, que são dimensões muito grandes. Trabalhando com diâmetro de 2 metros. Estou trabalhando com um barrete de 2,5 metros por 1,20 m. Tá? O que mais que tem de característica nesse tipo de fundação? Veja bem, num solo desse tipo aqui, uma estaca hélice contínua, ela não vai conseguir perfurar abaixo do cimo. Ela não consegue perfurar. A hélice contínua limita. Em solo de alta resistência, ela não tem capacidade.
esse modelo de fundação escapar, a gente consegue penetrar em solo de alta resistência. Nós temos solo aqui impenetrável na percussão, mas no processo de lavagem, nós estamos lavando, descendo. É solo, é um solo de alta resistência. Então, eu consigo embutir uma estaca que tenha seção muito grande num solo de altíssima resistência. O que eu vou ganhar com isso? Capacidade de carga lá em cima. Além disso, a hélice contínua, ela tem uma característica que a resistência de ponta dela não é tão boa. Não é boa a resistência de ponta. A resistência de ponta da estaca escavada por lâmina é espetacular. Por quê? Na hora que eu acabo de fazer a estaca, eu vou lá no fundo da estaca e limpo a ponta dela. Qualquer resíduo que está lá embaixo, eu tenho como limpar. Eu desço um tubo, passo o air lift lá embaixo, é como se eu estivesse aspirando a ponta daquela estaca. Então, a estaca que está apoiada em cima desse material aqui, ó, eu posso considerar que ela vai estar apoiada praticamente em cima de rocha. A resistência de ponta dela vai lá para cima. Então, eu ganho demais com isso. A resistência de ponta de uma estaca dessa aqui, junto com o perímetro dela, veja bem, pessoal. A gente consegue, olha aqui, ó, fazer barreto, 1,20 m por 3 kg. Uma estaca foi 1.900 toneladas. Uma estaca só, eu jogo 1.900 toneladas. Se eu quiser trabalhar com estaca circular, uma estaca de 200 centímetros, nós podemos trabalhar com 1.500 toneladas com uma estaca. Você sabe o que isso significa? Bloco de coroamento. Se eu fizer uma obra em estacão, se fizer uma obra em hélice, a realidade vai acontecer o seguinte: o estaqueamento da hélice é metade do preço do estaqueamento do estacão. Os blocos de coroamento da hélice são 3 vezes o preço do bloco de coroamento do estacão. Agora que você soma os dois, aí você vai ver a realidade. Não existe um que é melhor que o outro, nem nada. Cada obra é uma realidade. Só que isso precisa ser avaliado na etapa de projeto. E não me vem o cara que tem uma máquina de hélice que vai te vender, falando, não faz estacão não, porque a hora que minhas estacas vão te vender, você vai gastar 300 mil para fazer seu estacamento, estacão você vai gastar 900 mil. Entendeu? Aí, o seu susto passa. Aqui, ó, outra coisa interessante, como são obras especiais, carregamento, a prova de carga acaba sendo um pouco especial. Tá? Isso aqui tem câmera lenta, a gente vai conseguir entender. Isso é uma prova de carga dinâmica que a gente fez em barrete. O barrete foi dimensionado para 850 toneladas, e a prova de carga é isso. Aqui tem um peso, esse peso tem 23 toneladas, a gente, aqui embaixo é a estaca, quer dizer, uma cabeça dela, essa coisa vai cair, vocês vão perceber que vai cair em câmera lenta, já está passando, e a gente vai aumentando, solta primeiro baixo, depois solta alto, depois solta alto, e nós vamos ter um diagrama de capacidade de carga real, da mesma forma que a gente tem da estaca, ó, da prova de carga estática. Então, a gente tem essa comunicação. Então, a gente faz séries de carga desse tipo. Vai chegar no final, a gente vai ter do mesmo jeito uma curva da carga aplicada, com o deslocamento. A gente tem aqui RMX que está aqui, ó, RMX, capacidade mobilizada calculada pelo método que fez, levando em consideração a velocidade do sol, trapatura e calcular. E então, esse RMX é a carga aplicada e o DMX é o deslocamento máximo da estaca durante o ponto. Então, a gente tem aqui uma estaca para trabalhar por aqui, vamos trabalhar da ordem de 4 a 5 milímetros de deslocamento no final. Tá? E isso aqui é o resultado que a gente tem, isso aqui é a realidade. Eu estou estudando esse prédio que eu mostrei lá no começo do Promenade, eu peguei um pilarzinho lá só para a gente ter uma noção, que é um pilar mais pesado que o Promenade, que ele pesa 9.000 toneladas, eu fiz uma simulação. Se eu quiser resolver o meu prédio com estacas hélice contínua de 80 centímetros de diâmetro, eu vou precisar de um bloco de 36 estacas. Esse bloco, a área desse bloco é 123 metros quadrados. Se eu multiplicar por 2, isso vai dar 400 e poucos metros de bloco. Tá? Se eu resolver ela em fluido, estaca fluido por 200, eu vou ter esse bloco de 6 estacas. Tem que te apresentar uma coisa? Eu vou partir do bloco de 123 metros para o bloco de 64 metros. Se eu quiser resolver esse aqui com barrete, de 120 por 320, eu vou cair de 64 para 54.
Essas estacas aqui, ó, vão me custar um número totalmente falso, que eu estou dizendo. Elas vão me custar 200 mil. Se eu fizer essas estacas aqui, elas vão me custar 500 mil. Se eu fizer isso aqui, vai me custar 600 mil. Mas na hora de você colocar o bloco de coroamento aqui em cima, a conta dá uma capotada. Ela fica de cabeça para baixo. Então, o que a gente tem de lição? Veja bem. Eu fiz minha dissertação no mestrado na área de barragem. E toda defesa de dissertação, defesa de tese, a gente tinha uma visita ilustre lá em São Carlos, que era o professor Paulo Teixeira da Cruz. Eu até sugiro, vocês anotem aí, procura na internet a entrevista do professor Paulo Teixeira da Cruz. Procura isso. E assiste, é uma entrevistinha de 15 minutos, que vale a pena. E eu tirei uma frase da entrevista do professor Paulo Cruz, que ele diz o seguinte: o projeto é uma concepção, o cálculo é uma verificação. Quando se tem um conceito, dão-se números para ele. E o contexto que ele respondeu, assim, chegou em um determinado momento, perguntaram para o professor Paulo Cruz o seguinte: o que o senhor acha dessa evolução dos processos computacionais, dessa informatização, dessa coisa? Ele falou o seguinte: olha, eu, com os meus alunos, quando eles vão fazer uma linha de leitura, resolver um talude, eu falo para eles que primeiro eles têm que fazer isso aqui à mão. Eles têm que entender o comportamento, saber como isso aqui funciona. Depois que ele fizer dentro desse salão, aí ele vai fazer um computador que ele está pronto. Uma coisa que preocupa muito a gente é a forma que tem se tratado de engenharia. A gente está acostumado a fazer, eu gosto de fazer, agora eu não gosto de fazer negócio à mão. Você tem um sentimento, calcula, pega um Decur Quaresma ali, o Decur Quaresma é um dos mais difíceis, o STT dividido por 3 mais 1. É complicado, né? Você faz aquilo ali, calcula, você consegue perceber se a coisa está real. Tá? Então, o que é a lição que eu trago na vida, que eu quero colocar? A gente precisa ter conceito. É um conceito que eu peguei na universidade e eu fiquei fazendo memória. Eu tive sorte de ter aula com o professor Paulo Paiva, tive aula com o professor Lívio, a turma que tinha aqui em Finlândia era gente assim. Então, não estou falando que era porque é da minha época. Hoje eu não sei quem eu Joaquim, fiz questão de convidar pessoalmente, um amigo que eu fiz. Então, nós temos conceito de engenharia. A engenharia, o pessoal fala, de vez em quando a gente vê uns acidentes, a engenharia falhou, a engenharia não falha. A falha acontece quando a gente não aplica a engenharia. Você não aplica a engenharia, então o que eu quero? O que eu prego? Eu prego a gente aplicar conceito. Tá? Grande maioria dos meus projetos, eu tenho lá umas pastinhas que eu vou fazer cada um, você sabe isso, rabisco, para coisa toda. Então é isso. Eu queria mais uma vez agradecer. Isso aqui é meu dia a dia. Comprei esse termo. Isso aqui é o nosso dia a dia. Por quê? Porque engenheiro geotécnico, engenheiro de computações, ele tem que ter intimidade, ele tem que gostar de coisa. Eu tive um probleminha na obra, e meu amigo dele, o Gustavo, chega lá na obra, no próximo valor, olhando para cima e pensa que você vai ver isso. É isso. E pensa que lá na obra, a gente arruma as pessoas. É minha filha. Essa é a hora. Essa aqui é minha filha, estou fazendo engenharia. Mas engenharia com isso, quando ela vai em Goiânia, eu pego ela, em casa, eu levo ela para as obras. Gente, obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer.